Olá, bem-vindo. O Papo Livre está no ar aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre um bom estarmos juntos. E o Papo Livre de hoje é com o meu queridíssimo Kleber Ramalho, ele que é especialista em vendas e está desenvolvendo um trabalho de treinamento. Foi muito bem sucedido o trabalho que ele fez em Campinas, ele está replicando esse formato aqui em Indaiatuba. E recebi excelentes referências do trabalho e eu fiz questão de trazê-lo aqui para que ele pudesse falar para a gente também desse novo formato que ele está ajudando as pessoas a se desenvolverem na área de vendas. Clebão, obrigado pela participação. Vamos começar falando então desse projeto que você começou já faz um mês lá, que você fez em Campinas e agora está fazendo em Indaiatuba. Legal, Jair. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com você. Já tive algumas oportunidades falando de atividades que são relacionadas à atividade de vendas. E esse projeto, Jair, é um projeto de vida. Por quê? Eu nasci num lar de vendedor, com pai vendedor, avô vendedor, fui educado a ser um vendedor e a vida foi me levando para alguns caminhos que exigiu que eu fizesse mais do que meu pai e meu avô fizeram. E com base nisso me gerou algumas dúvidas e algum desconforto com o cenário do profissional vendedor. Qual desconforto? Primeiro, todo mundo sabe que o vendedor é o coração da empresa. O vendedor é o cara que mantém a empresa funcionando, sem dúvida nenhuma. Mas a pergunta que eu me faço é, por que é que, e que o vendedor é o profissional, geralmente, em qualquer organização, mais bem remunerado. Mas a pergunta é, por que ele é mal visto pelo mercado? Por que as pessoas não entendem que o vendedor. Exato, e que o profissional de venda é um profissional como outro qualquer, ok? E esse projeto vem justamente para isso. Eu entendo o seguinte, a atividade de vendas, ela não é uma ocupação e nem um dom natural. Existe um talento que facilita com que você obtenha sucesso nessa atividade ou nessa profissão, como em qualquer outra. Um matemático, ele tem que ter uma aptidão para desenvolver esse lado dele. Para desenvolver essa profissão. Mas o profissional de vendas, ele não está ligado a um dom natural, intimamente ligado a um dom natural ou a um perfil de personalidade. É um conjunto de competências que complementam e fazem que o vendedor seja um vendedor profissional e não um vendedor que o mercado está acostumado a ver ou está acostumado a tratar. Então, quais são as grandes dificuldades hoje, Kleber, que o vendedor encara, além desse preconceito, vamos dizer assim? Qual é o grande segredo para o cara se dar bem no trabalho dele? A primeira coisa que a gente pode avaliar, Jair, é o paradigma de mercado. Primeira coisa, o cara ele está desocupado ou não tem o que fazer, ele vai ser vendedor, ok? E essas pessoas, elas são a maioria, ok? Então a primeira coisa é quebrar esse paradigma de que a atividade de vendas é uma ocupação, tanto de quem contrata quanto de quem compra, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo desafio é o cara trazer, ok, eu disse para você que o dom ou o talento natural, ele ajuda ou facilita, né? Uma aptidão faz com que eu tenha mais facilidade, ok. Mas além dessa aptidão, existe um conjunto e um processo que esse conhecimento, a racionalização do processo de vendas, faz com que esse cara se torne um vendedor de sucesso. A grande questão é que a maioria esmagadora dos vendedores que atuam no mercado atuam de maneira intuitiva. Então, logo, levam sorte no resultado e esse é o problema, né? Um profissional não pode trabalhar com base em sorte. Você sabe que esses dias aconteceu uma questão com o meu carro, de novo, e o cara chegou para mim e falou assim, olha, a peça vai custar 3x. Eu falei, puta, mas tudo isso? Ele falou, vai custar 3x essa peça, porque é uma peça, pá. Como eu sou um cara curioso por natureza, eu falei, não é possível. Aí comecei, o Dr. Google ajuda bastante, achei a fábrica da peça em Campinas. Liguei, o cara falou, não posso vender para pessoa física, eu só não vendo para o consumidor final. Falei, tá bom, você vende para quem? Quem comprou essa peça do senhor aí nos últimos dias? Olha, tem 3 empresas, empresa X, Y e Z. Falei, ótimo. Qual delas o senhor me recomendou? Eu falei, a X eu mandei 8 peças, a Y eu mandei 12 e a Z eu mandei 16 peças. Você pode me... Claro, telefone, Beleza, liguei na Z. O cara, não tem essa peça. A que eu tenho é importada e custa 4x.
Eu falei, cara, vou dizer uma coisa para você, eu não sei se eu dou risada, choro ou chamo você de mentiroso. Que isso, senhor? Eu falei, cara, acabei de falar com o distribuidor, ele despachou para você quinta-feira passada 16 peças. Eu duvido que você tenha vendido 16 peças numa semana. E você está dizendo para mim que é do importador? Cara, tô louco. Ah, eu vou ver aqui, eu ligo pro senhor. E desligou o telefone. Eu falei, olha que safado. Aí eu liguei do outro. Aí o outro falou assim, olha, realmente nós encomendamos, tá aqui, mas nós compramos um X porque nós tínhamos já uma demanda, a gente não tem essas peças em estoque, eu não posso fornecer as que eu tenho aqui. Beleza. Aí eu fui no primeiro. Aí esse primeiro falou, olha, eu sou distribuidor. Eu não tenho balcão. Mas eu vou te indicar uma empresa em Campinas, assim, 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 assim. O senhor procura pelo Rogério, Rafael, assim, assim. Fala que fui eu que indiquei, ele vai fazer um bom preço pro senhor. A disposição do cara em me ajudar. Resumindo a história para você. Liguei pro cara, falei, olha, eu preciso dessa peça tal, assim, assim, assim. Eu sei que você não tem estoque. A empresa X me indicou você e disse que ela tem lá, que se você pedir, ela entrega amanhã. Ele falou, qual é o código? O código tal, olha, realmente eu não tenho, estou vendo aqui. Ele tem, amanhã às 3h30 está aqui. O senhor quer? Quero. Quanto custa? Menos 4x. Falei, tá bom, eu posso pegar a peça aí. Olha o trabalho, sendo que o cara podia ter resolvido isso sendo atencioso. Falar, olha, eu tenho a peça. Mas é aquela coisa do querer ganhar mais, porque você estava precisando de uma peça que não é uma coisa que tem no mercado, que você pega na prateleira. Então, eu tenho sentido muito isso. É uma dificuldade muito grande no cara que presta serviço em ser um bom vendedor. Um dos paradigmas, Jair, está no tempo de relacionamento, né? Funciona da seguinte maneira, cara. Eu vou começar o processo de trás para frente. Imagina o seguinte, cara. Hoje fala-se muito em pós-venda, certo? Certo. Eu não acredito em pós-venda. Eu acredito em pré-venda. Funciona o seguinte, pergunta para as pessoas que compraram um imóvel, não um investidor, mas uma pessoa que comprou um imóvel para morar. Pergunta para ele se o corretor de imóvel liga para ele e pergunta se ele está satisfeito. Não, acho que ele nunca ligou. Sabe por que não liga? Porque sabe que não vai haver uma próxima venda num curto espaço de tempo. Então ele não está preocupado. Em geral, as empresas, as organizações não estão preocupadas com a satisfação do cliente. Elas só querem saber se ele está disposto a comprar de novo. A comprar de novo. Ok. Quando a gente pensa nisso aí, o cara que te atendeu pela primeira vez, avaliando aqui, fazendo uma reflexão junto contigo. O cara que te avaliou a segunda vez falou, cara, ele é consumidor final, ele vai comprar essa peça uma vez, e depois que ele colocar uma peça nova, sei lá, o tempo de uso dessa peça é 5 anos, ou seja, esse cara não vai ser meu cliente. Então, ele utilizou um perfil. Primeiro, vamos entender, um desvio, né? Isso aí não se discute. Mas um segundo ponto, ele não estava preocupado com você, ele estava preocupado com ele. E ele falou, cara, vou tirar o máximo que eu puder dele agora, porque a minha chance é única. Ok. Enquanto outras pessoas ou outras empresas, elas colocam foco no relacionamento e na necessidade do cliente. Esse é um outro paradigma do processo de vendas. É o seguinte, eu sou um vendedor profissional. Eu estou indo aí te atender para resolver o seu problema ou para bater a minha meta. A questão é que o mercado não aceita mais essa relação. Não existe mais inocência. O que eu quero é um vendedor que venha aqui e entenda e compartilhe dos meus desafios para me ajudar a resolvê-los. Isso para mim tem valor. E aí o vendedor diz para mim, cara, vendedor, morre de medo tá caro. Cara, ok. O tá caro tem dois, o relativo não existe, né? Existem dois caminhos. Pode estar caro, porque eu não posso pagar, ou pode estar caro porque eu não vi valor. Aonde eu não posso pagar, a área de atuação do vendedor é menor, ok? Por exemplo, eu gostaria muito de ter uma BMW. Claro, eu também. Mas não existe nenhuma técnica de venda que faça com que um vendedor me venda uma BMW para mim, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Certo, não tem. Não vai dar, não existe. Você vê valor, mas você não tem. Não existe nenhuma técnica que ele possa usar que vai resolver o meu problema. Que ele te deu 6 números da Mega Sena. Aí tudo bem. Sem dúvida nenhuma. Agora, se está caro porque eu não vi valor, aí sim está a atuação de um vendedor profissional. Então vamos negociar, deixa eu entender se o que eu estou te oferecendo resolve o seu problema, e se isso resolve o seu problema, ok. A partir daí tem a atuação do vendedor. Sim. Foi o cara que eu cheguei lá, ele pediu 4x, porque ele falou, isso é o cara... Vou ganhar tudo que eu puder agora. Uma vez só. Ao passo que eu liguei na fábrica e o cara falou, olha, nós não vendemos para pessoa física, para o consumidor final. Mas eu posso te dizer para quem eu vendi e que vende. O senhor está interessado? Tô. Exato. Eu vou recomendar essa empresa para todo mundo.
Claro. Exato. O cara Exato. quis me atender. E é essa a relação das empresas que tem que ser diferenciado no mercado. Através de profissionalização do vendedor em si, profissionalização do vendedor, fazer com que ele tenha consciência e ciência, foco em resultado, sim, porém, a necessidade, quando eu estiver conversando com o cliente, eu preciso estar interessado claramente na necessidade do cliente, porque senão a minha conversa fica pautada em preço. Em preço. Qual é o preço do vendedor? O preço do vendedor é o quanto ele consegue solucionar o problema do cliente. E é bem isso. Eu fui levar o carro numa oficina, o cara chegou, eu fiquei 2 semanas para conseguir colocar o meu carro numa oficina porque ninguém queria pegar o trabalho. Por quê? Porque é um trabalho chato, demorado, e eles tinham servicinhos corriqueiros que rendiam mais dinheiro e faziam uma rotatividade maior. Eu fiquei 2 semanas, mas era uma coisa específica que só aquele cara fazia. Beleza, fui lá e fiz. O carro ficou mais 2 semanas lá. Nessas 2 semanas, tinham mais 2 coisas para serem feitas. Eu falei, o senhor não pode providenciar? Não, eu não faço isso. Eu falei, mas eu posso mandar outro mecânico aqui? Pode. Mandei o mecânico lá. O cara fez mal e porcamente. Tanto que quando saiu de lá, saiu com problema, tem que devolver na oficina do cara. É a 3ª vez que o carro voltou para a mesma oficina, porque o cara fez mal feito quando foi fazer na oficina do outro. E aí você percebe que não há preocupação de resolver o seu problema. Ele quer tirar o carro da frente. Ah, tá pronto, vem buscar. Vou buscar, tá, deu defeito. Falei, tá de novo. Ah, então eu só posso pegar na sexta-feira. Você percebe que o cara não está preocupado em resolver o seu problema, ele está preocupado em resolver o problema dele, faturar e tirar o seu da frente. Exato. Então isso é uma relação que também não vou recomendar esse cara nunca mais. E aí isso vem da história do vendedor, cara. A história do vendedor funciona o seguinte, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara que vendia enciclopédia, lembra desses caras? Lembro. Ok, o cara que vende enciclopédia, vamos entender o ciclo aí. Um primeiro ciclo é eu entender quem é meu cliente, ok? Sim. Por exemplo, o cara da fábrica. Ok, cara, você não é meu perfil de cliente, eu não posso te atender, e se eu abrir precedente para você, estou ferrado. Eu não vou dar conta, né? Inclusive, eu vou trabalhar contra as pessoas que são meus parceiros. O que ele fez, te indicou quem são os parceiros dele. Ok, a primeira coisa é classificar quem é meu cliente, onde é que eu estou atuando. A segunda parte, eu preciso me relacionar com as pessoas. Ok, qualquer relação. Eu estive aqui falando sobre networking, que era uma relação de confiança, e a venda também é uma relação de confiança. Eu vou te exemplificar. Já comprou carro? Já. Cara, conversa de vendedor de carro com comprador é a conversa mais maluca que eu já vi na minha vida. O comprador amou o carro, mas fica procurando defeito para poder desvalorizar. E o vendedor fica escondendo um defeito aparente para poder valorizar. Só que está ali, todo mundo está vendo. Ok? Enquanto existiram coisas muito mais importantes para ser conversada. Se o carro supre a necessidade, se o que o cara gasta de combustível está dentro do consumo do carro, daquilo que ele objetiva, se o espaço interno do carro supre, por exemplo, eu tenho vários filhos, então o espaço interno para mim é algo importante. Se a sua garagem cabe o carro. Exato. Existem conversas muito mais importantes do que necessariamente essa conversa de maluco. Ok. Então, em geral, para o vendedor obter sucesso, ele precisa criar uma empatia e uma confiança com o comprador. Porque o comprador tende a não dar informação. Por mais que seja importante para ele, ele não dá informação. Porque ele tem o sentimento de proteção de que se ele te der informação... Você não vai fechar. Não, e você vai valorizar o seu produto. Entendi. Né? Entendi. Vai valorizar o seu produto. Ok. Esse é o primeiro ponto. Então, entender quem é o seu mercado, gerar confiança. Depois disso, criar um processo de diálogo com base nessa confiança, para que você me diga qual é a sua verdadeira necessidade. A partir daí eu começo a apresentar a solução, negociar valores, objeções, né? E o fechamento da venda e o pré-pós-venda. Legal. Quando você pega aí o vendedor de enciclopédia, eu tive a oportunidade de trabalhar com um e ele me ensinou a técnica dele. Eu achei sensacional. Ele disse para mim, Kleber, o que eu fazia, cara? Eu ia vendendo de casa em casa. Batia na casa, Dona Maria atendia, e eu dizia, olha, eu vendo enciclopédia, não tem interesse. E isso acontecia comigo com muita frequência. Aí o que eu percebi? Que eu precisava de tempo para vender e utilizar a minha habilidade de venda com essa pessoa. O que eu fazia? Tudo bem, se ela não quer comprar, não tem problema. A senhora não me vê um copo d'água? E aí vinha a inocente da Dona Maria, com uma jarra de água gelada, uma senhora bondosa, com uma jarra de água gelada e um copo. Ok, enchi o copo dele
E adivinha qual era o tempo que ele levava para tomar esse copo d'água? O suficiente para vender o peixe dele. Exato. Ou seja, ela comprava para poder entrar para dentro. Para poder voltar para dentro de casa. E se livrar do cara. Então, essa é a imagem que ficou de vendedor. Então, quando a gente pega todos os estágios que eu descrevi para você, o perfil de esforço, antigamente, estava em oferecer o produto, quebrar objeções e fazer o fechamento. Esse era o perfil de esforço, de 0 a 100%. Em média, 65% do esforço da venda estava nesse processo, de 65% a 75%. Hoje, o perfil de um vendedor profissional, ele está no começo. A primeira coisa, entender onde eu estou posicionado e quem é o meu cliente. Segunda coisa, gastar meu tempo em me relacionar com esse cliente, em obter a confiança dele para que ele possa me dar as informações necessárias, para que eu possa oferecer algo que seja relevante para ele, sempre falando em negociação ganha-ganha. Depois disso, 25% do meu esforço deve estar em identificar a oportunidade. Iniciar um processo, com base nessa confiança, iniciar um processo de questionamento para entender todo o cenário do meu cliente. O que ele quer, como ele é hoje, como ele gostaria de ser e por que ele ainda não é. Entendi. E esse processo de questionamento é o que vai gerar valor no meu processo de venda. E alguns vendedores ainda têm dificuldade, porque o que ele faz? Não gasta esforço em se relacionar com o cliente, fica com conversinha superficial, time de futebol, coisa vendedor, rala. meu avô dizia isso para mim. Kleber, quando eu vou visitar um cliente, sabe que time eu torço? O time que o cliente torce. Cara, não existe. Eu sou corintiano e sou corintiano em qualquer lugar. E ainda noto, se o meu cliente não gosta de falar sobre time ou se ele se ofende, ok, eu não falo sobre esse assunto. Mas eu não preciso mudar quem eu sou. Claro, claro. Porque esse é um tipo de conversa superficial que eu tenho com as pessoas no ponto de ônibus. E não com uma pessoa que você vai vender E um produto, não com um uma serviço. pessoa que eu vou oferecer uma solução. Eu preciso entender a necessidade dele. Então, esse projeto é de trazer um conceito de quebra de paradigma, de profissionalização para a pessoa que faz a atividade comercial da empresa, para o vendedor. Ele racionalizar coisas que ele faz intuitivamente, alinhar esses processos para que ele obtenha maior resultado, ou seja, para que ele se coloque em vantagem competitiva diante de um universo de muitos vendedores, né? Maravilha. Clebão, nosso horário explodiu aqui, mas foi muito bom, um papo muito gostoso. Quem quiser saber mais, como é que faz para entrar em contato com você? É só entrar me mandar um e-mail, kleber.ramalho, kleber.ramalho, @rimarketing, @rimarketing, marketing.com.br, certo? E logo aí, num curto espaço de tempo, eu estou lançando um blog chamado Papo de Vendedor. Legal. E o objetivo é trazer vendedores para compartilhar a experiência, para falar sobre a vivência. Vendedores profissionais, né? Maravilha. Legal? Não vale vendedor de peixe. Clebão, obrigado mais uma vez. Se aí de casa, daqui a pouquinho eu estou de volta com mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.